Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 3 de janeiro. E vamos começar essa edição falando da Polícia Rodoviária Federal, que encerrou no domingo a Operação Ano Novo 2022-2023, que teve início na madrugada do dia 30 de dezembro e teve como principal objetivo promover a segurança no trânsito, com a finalidade de reduzir o número de acidentes nas rodovias federais do país. Segundo a PRF, o reforço nas estradas refletiu diretamente nos resultados obtidos no período de festividades. A operação teve aumento de 44% em comparação com o ano anterior e, consequentemente, no número de ocorrências, levando em conta a ação realizada no período festivo entre 2021 e 2022. De acordo com o levantamento, os testes de alcoolemia, popularmente conhecidos como testes de bafômetro, apresentaram um acréscimo de 77% nas medições aplicadas juntamente com o aumento do número de autuações a motoristas embriagados em 70%. Já a quantidade de veículos parados foi 42% maior e o total de pessoas fiscalizadas foi de 56%. Sem contar que as ações de fiscalização retiraram das rodovias 611 quilos de maconha, resultado de 126% maior. Com relação à preservação da vida, da segurança e da incolumidade física e patrimonial da população, houve redução de 9% no número de acidentes graves, de 12% no número de mortes e de 31% no número de feridos nas rodovias e estradas federais. E a indústria de veículos teve o melhor dezembro em 2 anos no país. Quase 217 mil unidades foram vendidas no último mês de 2022. Depois da pandemia, a indústria de veículos terminou 2022 com o melhor mês de vendas nos últimos 2 anos. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, foram vendidas 216.900 unidades em dezembro. Desde o ano de 2020, esse desempenho não era visto em um mês, quando 244 mil veículos foram licenciados no país em dezembro. O volume superou em 6% as vendas de novembro. Já em relação a dezembro de 2021, o mercado de veículos 0 quilômetro mostrou crescimento de 4,8%. Com isso, 2022 acabou com mais de 2.100.000 veículos vendidos nos 12 meses do ano. O número ficou estável, com leve queda de 0,7% comparado ao ano anterior, quando os emplacamentos somaram 2.120.000 unidades. As paradas de fábricas, motivadas pela escassez global de componentes eletrônicos, tornaram-se menos constantes. E com isso, as montadoras conseguiram atender melhor, principalmente os pedidos das locadoras, que formaram longas filas de espera durante o período de maior aperto na oferta. E olha só, os investidores reagiram às medidas econômicas do novo governo, principalmente sobre a continuidade da desoneração dos combustíveis. As ações preferenciais da Petrobras caíram 6,4%. As ordinárias, 6,6%. Segundo analistas, existe uma leitura do mercado de que haverá uma interferência cada vez maior nas diretrizes das estatais. O senador Jean Paul Prates, indicado por Lula para presidir a petroleira estatal, garantiu na última sexta-feira que a política de preços da companhia vai mudar. Prates não deu detalhes sobre qual fórmula alternativa será usada, contribuindo para um cenário de incertezas. A forte baixa dos papéis da Petrobras ajudou a derrubar o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo. O Ibovespa fechou com queda de 3,06% em um pregão sem a referência dos Estados Unidos, onde as bolsas não abriram. O dólar comercial subiu 1,5%. A Espanha viveu um dos anos mais quentes de um século no ano passado, segundo dados da Agência Meteorológica do país. A Agência Meteorológica do Estado, que responde pela sigla EMET, anunciou que a Espanha viveu em 2022 o ano mais quente desde 1916, ano a partir do qual há dados disponíveis. A EMET acrescentou em postagem no Twitter que foi a primeira vez que a temperatura média anual superou 15 graus Celsius no país. Como outras partes da Europa, a Espanha sofreu em 2022 várias ondas de calor intensas, durante um verão marcado por um número recorde de incêndios florestais, um excesso de mortalidade e uma grande seca.
Quase 4.744 mortes na Espanha foram atribuídas ao calor durante o verão de 2022. Ano passado, os incêndios arrasaram mais de 300 mil hectares, o pior balanço desde o início das medições em 2000. Segundo o Ministério da Transição Ecológica, os reservatórios de água chegaram a 43% de sua capacidade no final de dezembro, frente a uma média de 53% nos últimos 10 anos. Com um grande número de casos de Covid na China, muitos países acabaram impondo testes obrigatórios para seus viajantes. Isso fez com que o governo chinês criticasse esse posicionamento e ainda alertasse que pode tomar medidas em resposta a essas restrições. Uma dezena de governos impôs testes de Covid a passageiros da China nos últimos dias, diante da preocupação com a falta de transparência sobre os números de infectados e por medo do aparecimento de novas variantes. Estamos dispostos a fortalecer a comunicação com a comunidade internacional e trabalhar duro para superar a epidemia. Enquanto isso, acreditamos que alguns países impuseram medidas de restrição de entrada para prejudicar a China. A falta de base científica de algumas práticas é inaceitável. Fazemos oposição a qualquer tentativa de manipular medidas de prevenção da epidemia para alcançar objetivos políticos. Vamos tomar contramedidas baseadas no princípio da reciprocidade. Em 7 de dezembro, autoridades chinesas levantaram as rígidas restrições sanitárias da estratégia de tolerância zero contra a Covid-19, decisão que provocou uma avalanche de doentes nos hospitais e vítimas da doença nos crematórios. A partir de domingo, Pequim não vai mais impor quarentena às pessoas que chegam do exterior, mas vai continuar a exigir um teste de PCR negativo para os viajantes. A agência reguladora dos Estados Unidos aprovou o uso de um medicamento para tratar a obesidade em adolescentes acima de 12 anos. Apesar dos esforços para promover comportamentos saudáveis desses jovens, o índice está crescendo, o que pode influenciar, por exemplo, no surgimento de doenças cardiovasculares e diabetes. Adolescentes que tenham um índice de massa corpórea entre os 5% superiores para a sua faixa etária poderão receber uma injeção semanal do medicamento, junto com um plano para reduzir a ingestão de calorias e aumentar os níveis de atividade física. Após um estudo do New England Journal of Medicine, que mostrou o resultado em adolescentes de 12 a 17 anos e que fizeram uso da injeção, perderam 14% do peso corporal em 64 semanas. Índices que quase correspondem aos testes para adultos, que perderam 15% do peso após 68 semanas. Fabricado pela dinamarquesa Novo Nordisk, o remédio chamado de Wegovy ou semaglutida funciona imitando um hormônio chamado peptídeo 1, semelhante ao glucagon, um hormônio produzido no intestino e liberado em resposta aos alimentos que desencadeia sentimentos de plenitude ou segurança. O medicamento foi originalmente desenvolvido para tratar diabetes, ajudando o pâncreas a liberar a quantidade certa de insulina quando os níveis de açúcar no sangue estão altos. Mas os cientistas descobriram que também tinha um efeito colateral de reduzir o apetite por dias, levando à perda de peso. Apesar dos resultados satisfatórios que indicaram que a ferramenta pode ser útil no combate à obesidade, os especialistas garantem que o medicamento não pode ser usado como algo mágico e alertam para algumas ressalvas quanto ao uso, já que 3 meses após o término do estudo, o grupo de adolescentes voltou a ganhar o peso perdido. Então, é necessário que o uso do medicamento esteja associado com atividade física regular e ainda moderar a ingestão de energia dietética. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária também aprovou esse medicamento no Brasil, mas ainda não há uma data definida de quando a medicação chegará às farmácias, nem de quanto vai custar. Mas lá nos Estados Unidos, o valor passa dos R$7 mil se converter o dólar pela cotação atual. Ele só poderá ser comercializado sob prescrição médica e a bula estará disponível em breve no bulário eletrônico da Anvisa. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que a vacina de reforço contra a Covid melhora o tempo de resposta de anticorpos e aumenta a proteção da pessoa. Uma pesquisa da Escola de Medicina da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, destacou os benefícios da dose de reforço contra a Covid. As descobertas mostraram como os reforços de vacinas da Pfizer e da Moderna influenciaram na durabilidade dos anticorpos no organismo.
Um reforço induz anticorpos mais duradouros, até mesmo entre aqueles que se recuperaram de uma infecção por Covid-19. O estudo apontou que os reforços da vacina de RNA mensageiro fornecem níveis aprimorados e bastante semelhantes de proteção contra a Covid-19. A pesquisa também revelou que os receptores mais velhos da vacina da Pfizer geraram menos anticorpos que os receptores mais jovens. Nos resultados mais recentes, os receptores de reforço mais jovens inicialmente geraram mais anticorpos do que os receptores mais velhos, mas essa diferença desapareceu com o tempo. Mais de 68 milhões de brasileiros deixaram de receber a primeira dose de reforço da vacina contra a Covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, 19 milhões e 300 mil brasileiros não completaram o esquema vacinal, tendo recebido apenas a primeira dose e não estão completamente protegidos. E eu fico por aqui. Você acompanha mais informações no Jornal das 18h30 com a Maria Alice Dias e a Juliana Dariva. Eu volto às 10 da noite ao vivo com o Jornal das 22h. Obrigada pela sua companhia. Tchau.